Às vezes, a gente acha que Deus está atrasado em responder às nossas orações, a nos dar as bênçãos que pedimos. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, já tinha planejado tudo antes mesmo de você nascer. E essa afirmação eu leio no livro do profeta Isaías, capítulo 25, verso 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, aonde diz: Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois tu tens feito coisas maravilhosas, planos há muito formados, fiéis e verdadeiros. Meu amado, minha amada, hoje Isaías vai te mostrar que o que parece atraso, demora, longe, na verdade, é propósito. Isaías 25:1 é uma declaração, e é uma declaração poderosa. Não é apenas uma oração, não é apenas um louvor. Isaías 25:1 é um reconhecimento profundo de quem Deus é e de como Deus trabalha. Isaías está exaltando a Deus. Isaías exalta a Deus dizendo: Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Tu tens feito coisas maravilhosas. Teus planos são antigos e são fiéis e verdadeiros. O profeta está dizendo: Deus, nada que o Senhor faz é improviso, nada é acidente, nada é aleatório. Cada detalhe, cada pequena parte tem um propósito, tem direção e tem promessa. E é essa certeza que sustenta a nossa fé quando não entendemos o que Deus está fazendo. E hoje nós vamos refletir em 3 afirmações de Isaías que podem renovar o seu ânimo e restaurar a sua confiança em Deus. Primeira afirmação de Isaías: Senhor, tu és o meu Deus. Reconheça Deus acima das circunstâncias. Repetindo, reconheça Deus acima das circunstâncias. Isaías não começa falando das lutas, ele não começa falando dos seus inimigos, ou muito menos Isaías começa falando dos seus problemas, que não eram poucos. Mas Isaías começa falando de Deus. E por quê? Porque quando você olha para os problemas, quando você vai olhar para as dificuldades, você desanima. Mas quando você olha para Deus, você respira esperança. Jamais vou esquecer de uma frase do saudoso pastor Valdomiro Timchak. Durante muitos e muitos anos foi diretor da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. E ele dizia: não olhe para o tamanho dos seus problemas, olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para o tamanho do seu Deus, meu amado. Dizer: Tu és o meu Deus, é declarar da seguinte forma: não é o medo que manda na minha vida. Dizer: Tu és o meu Deus é declarar: não é a ansiedade que me domina. Dizer: Tu és o meu Deus é declarar que não é o caos que decide o meu futuro, porque Deus está no controle da sua vida. Mesmo quando tudo ao redor
possa parecer fora de ordem, você se firma em quem Deus é. Isaías está dizendo: a minha fé não está naquilo que eu vejo, mas naquele que me conhece. Você pode repetir comigo isso? A minha fé não está naquilo que eu vejo, mas naquele que me conhece. A segunda verdade que Isaías diz é: eu te exaltarei. Louve a Deus, mesmo antes da resposta. É isso mesmo que você ouviu. Esta é a segunda verdade que Isaías nos ensina no verso 1 do capítulo 25. Eu te exaltarei, louve a Deus, mesmo antes da resposta chegar. Isaías está adorando antes da vitória total. Isaías está exaltando a Deus. E perceba, meu amado e minha amada, Isaías está exaltando a Deus mesmo em meio ao conflito. Isaías está exaltando a Deus antes do final feliz. E sabe o que isso significa? Isso é fé madura, fé robusta, fé consistente. Louvar depois que tudo deu certo é natural, é normal, mas louvar antes, isso é fé. Louvar antes, isso é confiança. Quando você adora antes do milagre, você está afirmando: Deus, eu não dependo de ver para acreditar. Eu creio no teu caráter antes de ver os teus atos. Louvar a Deus antes do milagre chegar abre espaço para que Deus mova o que precisa ser movido dentro de você, porque o louvor liberta. Quando louvamos a Deus, nos libertamos e Deus vai movendo, vai entrando naqueles cantinhos do seu coração e vai tirando, vai arrancando, vai movendo tudo dentro de você. E a terceira e última verdade que aprendemos com Isaías 25:1. Planos há muito formados, fiéis e verdadeiros. Deus está sempre no controle, mesmo quando você não percebe. E essa é a parte extraordinária. Isaías está dizendo que Deus não improvisa. Você sabe muito bem, nada pega Deus de surpresa. Porque os planos de Deus são antigos, firmes. Os planos de Deus são fiéis. Deus não muda de ideia no meio do caminho. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus começou, Deus termina. Se Deus planejou, Deus sustenta. Alguns momentos podem parecer atrasos, outros momentos podem parecer silêncio, e até mesmo outros momentos parecerem portas fechadas. Mas do ponto de vista de Deus, tudo, tudo já estava traçado, tudo já estava no plano. O que para você pode parecer confusão ou é confusão, para Deus é o roteiro. O que para você é atraso, para Deus é preparo. O que para você é deserto, para Deus é direção. Então, meu amado, minha amada, o convite dessa palavra é simples, mas profundo. Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos dos seus problemas. Tire os olhos dos seus medos e leve o seu louvor de volta ao altar.
Confie que Deus já tinha o seu futuro planejado antes mesmo de você existir. E aí, quando você entende e vive e confia que os planos de Deus são fiéis e verdadeiros, sabe o que acontece com você? Você descansa. Não tem aquele hino do cantor cristão, descansando no poder de Deus. Entenda que os planos de Deus para a sua vida são fiéis, são verdadeiros, e descanse. Porque a fidelidade de Deus não depende de você. A fidelidade de Deus não depende da sua perfeição. A fidelidade de Deus depende da graça dele. Quero concluir com essa impressionante história real, que sei que será uma bênção para a sua vida. Corrie ten Boom era uma cristã holandesa. Ela escreveu um livro muito bom que eu aconselho você a ler, O Refúgio Secreto. Corrie era uma cristã holandesa e ajudava judeus a escaparem dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela e sua família foram descobertas e enviadas para um campo de concentração. A irmã de Corrie, Betsy, era profundamente temente a Deus e vivia repetindo: Corrie, Deus não comete erros. Corrie, cada detalhe está nos planos de Deus. Certo dia, o barracão onde elas estavam ficou infestado de pulgas. E Corey logo reclamou: Betsy, é impossível agradecer a Deus pelas pulgas. Mas Betsy respondeu: se Deus permitiu essas pulgas, há um propósito. Passado algum tempo, ela descobriu algo maravilhoso. As guardas alemãs nunca entravam naquele barracão porque tinham nojo das pulgas. E por causa disso, as mulheres podiam orar sem restrição, as mulheres presas podiam ler a Bíblia, as mulheres podiam encorajar umas às outras, podiam pregar o evangelho, e centenas ouviram sobre Jesus naquele barracão infestado de pulgas. Corrie então escreveu no seu livro: naquele dia eu entendi Isaías 25:1. Os planos de Deus são antigos, fiéis e verdadeiros, mesmo quando não fazem sentido. Se hoje, meu amado, minha amada, você está passando por algo que não entende, se hoje parece que Deus está atrasado, se hoje na sua vida parece que nada faz sentido, lembre-se, os planos de Deus são antigos, fiéis e verdadeiros. E o mesmo Deus que guiou Isaías, o mesmo Deus que cuidou de Corrie, é o mesmo Deus que está cuidando de você neste exato momento, agora mesmo, nesse tempo que talvez você esteja passando de problemas, de dificuldades. Se você hoje está passando por algo que não entende, feche seus olhos e ore comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado porque os teus planos são antigos, fiéis e verdadeiros. Obrigado, Jesus, porque mesmo quando eu não entendo os caminhos do Senhor, o Senhor continua guiando cada passo com perfeição. Hoje eu oro por essa pessoa que está assistindo este vídeo. Pai, visita o coração dela, renova as forças dela e mostra que o Senhor nunca atrasou nenhum plano. Que essa pessoa encontre descanso na certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Tira o medo, Pai, tira a ansiedade, tira o sentimento de abandono e traga paz, traga clareza, traga a fé necessária para que essa pessoa continue caminhando. Que Isaías 25:1 se cumpra na vida dela, que ela veja com os próprios olhos os teus planos maravilhosos se manifestando. Eu entrego tudo nas tuas mãos e oro
em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, minha amada, por ter assistido esta palavra. Mais uma vez, eu lembro que se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. É importante você estar inscrito. Ative o sininho para quando tiver um vídeo novo, se você não lembrou, ele vai te notificar. E participe comentando aí no chat, comentando aqui nos comentários. E, sobretudo, também que você possa dar o like, dê o like aí no canal, o joinha. Não tá vendo aí, ó, tem esse joinha, essa mãozinha aí? Diga que gostou, aperta isso aí, senta o dedo nisso aí, porque isso vai ajudar o canal, o YouTube, o logaritmo do YouTube vai entender que o vídeo está sendo relevante e vai oferecer para outras pessoas que não estão inscritas e elas vão poder ser abençoadas com essa palavra, assim como eu, assim como você, certamente, pela misericórdia e graça de Deus, foi abençoado. Ficamos por aqui e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá!